Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar do maior medo aí que segurados que estão no INSS têm, né? E com razão. Agora, vamos esclarecer também quanto tempo é preciso para reverter uma negativa no caso aí de uma incapacidade, que você passou por uma perícia, não foi reconhecido. Como que funciona tudo isso? O que deve ser feito? Eu tenho recebido muitas perguntas com relação a isso aqui no canal e nós vamos esclarecer. Reverter uma negativa de incapacidade no INSS é uma dúvida frequente entre muitos segurados que têm os seus pedidos de incapacidade tanto temporária como permanente ou parcial indeferidos. O processo pode variar, tá, pessoal? Né? Os benefícios não são iguais, tá? E cada caso é um caso. Dependendo de fatores como a via escolhida para reversão, por exemplo, administrativa ou judicial, a complexibilidade do caso, a qualidade das provas apresentadas e até mesmo a agilidade do sistema influi. É um absurdo isso, mas é a realidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como isso tudo pode influenciar. E você que está desesperado, que não sabe o caminho, o que fazer, como agir, fica aqui no conteúdo para você entender e, de repente, você saber o que você deve fazer. Quando o INSS nega um benefício de incapacidade, seja ele aí auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a decisão é sempre através da perícia médica, porque é obrigatório quem está em incapacidade passar por perícia médica. Eu coloquei um vídeo falando, né, da pressão que está acontecendo em cima do INSS, devido aí à falta de condições e incompetência para analisar pedidos que devem ser liberados, porque o segurado ele não tem condições de ficar aguardando a boa vontade do INSS ou os problemas internos no INSS. O segurado ele já fez a parte dele, que é pagar o imposto. Então não tem essa de ficar aguardando. Agora, o perito pode concluir que não há incapacidade laborativa ou que os requisitos administrativos como carência, qualidade de segurado, eles não foram cumpridos. Nesse caso, o segurado, se realmente não estiver preenchido esses requisitos e qualidade de segurado e carência, né, que só é exclusa em alguns casos, por exemplo, de doenças crônicas ou acidente e doença relacionada ao trabalho, aí nós já não podemos responsabilizar o perito, tá, pessoal? Isso aí é caso o segurado ele precisa preencher esses pontos para poder dar partida aí e receber o benefício. Bom, a primeira opção disponível é o recurso administrativo, que eu já expliquei, tá? Você, depois que recebe a negativa, você tem 30 dias para apelar dentro do próprio INSS para tentar mudar essa decisão do perito. Caso, né, você tenha a expectativa que dentro do INSS pode ser resolvido, você entra com recurso nas juntas, prestando atenção no prazo de 30 dias. Agora eu já vou adiantar logo, tá? É muito difícil mudar esse resultado através dessa junta de recursos do INSS. Já foi feita uma pesquisa, mais de 95% das pessoas que recorrem ali não muda, tá, a decisão do perito, porque existe um corporativismo, tá, pessoal? Você aparece lá uma vez ao ano para fazer uma perícia, e esses julgadores estão sempre juntos, funcionários do INSS, perito. Então eles não vão criar um clima de inimizade, um crime estranho entre eles, por sua causa que aparece uma vez por ano. Esse recurso administrativo você pode comparecer à agência ou fazer através do portal Meu INSS, tá? Você deve anexar novos documentos, porque não adianta você repetir os documentos que você já teve negado na perícia. Então você precisa adicionar novos laudos, informações que vão embasar a sua argumentação. Agora em 2025, o INSS diz que tem trabalhado, no caso aí, para reduzir as filas, agilizar processos com iniciativas, por exemplo, do Ateste Med, que é o que eu falei, né? Você poder mandar a documentação e voltar àquela análise documental em algumas situações. O INSS está falando que vai começar a implantar isso em algumas regiões para fazer teste. E eu deixei bem claro, teste do quê? Se isso já foi testado na época da Covid. É o que eu falei, o teste que eles querem fazer é para ver se vai tirar dinheiro do bolso deles, tá? Esse é o teste. A realidade é que o tempo de resposta dentro do INSS, ele ainda não segue os padrões e não segue determinações de normativas e de lei. Tá? O INSS tem 45 dias para fazer uma análise de um pedido de benefício ou de um recurso. Aí pode ser prorrogado por mais 45 dias, mas mesmo prorrogando, não segue. Tá cheio de gente aqui colocando aqui nos comentários para mim,
que já estão aguardando há meses, há anos, e esse recurso administrativo não leva a nada. Agora, para você ter realmente, é o que eu falei, não há garantias, tá? Para você ter uma resposta definitiva se você tem ou não direito ao benefício, é na justiça. A justiça, o juiz, ele é imparcial, ele vai convocar um perito imparcial que não tem nenhum tipo de vínculo com o INSS e vai ser feita uma perícia. Tem muita gente reclamando para mim que os peritos judiciais estão iguais ao do INSS. Eu acredito sim, pessoal. Eu acredito, porque hoje você chega num hospital aí do Sistema Único de Saúde, para você passar por um médico e você sofrendo de dor, pessoas, crianças, doentes, toda ali na recepção dessas UPAs, e os médicos tudo lá na sala dormindo, lá no descanso deles. Mostrou uma reportagem que eu vi hoje de manhã, a médica, ela registra o ponto, vai embora, volta de tardezinha, atende meia dúzia de pessoas, bate o cartão, vai embora e recebe mais de 10 mil reais por mês do nosso dinheiro, pagador de impostos, para fazer isso, porque ela registra a entrada dela na UPA, mas ela vai atender na clínica dela. Quer dizer, então ela ganha na clínica e ganha, no caso da UPA, né, por ser funcionária pública. Então é o que eu falei, eu sou contrário a isso. Eu sou da opinião que o INSS tem que ser como a justiça, não tem que ter perito, funcionário público. O INSS tem que convocar perito, o perito vem, faz o trabalho dele e acabou. Esse negócio de ficar contratando médico para serviço público, e pior de tudo, não tem fiscalização, não tem metas, se acham no direito de humilhar as pessoas, pisar, desprezar, não respeitam nem a própria profissão, não tem ética. Porque um colega de trabalho especialista no assunto, muitas vezes do segurado, faz um relatório, prepara tudo, todas as informações para passar para esse perito do INSS e é ignorado, é desprezado qualquer coisa que esteja ali. Aí eu te pergunto, o que está em primeiro lugar para o INSS? O atendimento do segurado, que é o pagador de impostos, ou é simplesmente uma conversinha para dizer que se tem justiça social ou previdência social? Eu sou a favor também que não seja obrigatório pagar INSS. O trabalhador, ele deve ter o direito à escolha. Democracia é isso. Você deve falar, ou eu pago o INSS ou eu pago uma previdência privada e fazer a sua escolha. Não tem essa. Agora, aqui, tudo é obrigatório. É democracia. Democracia é onde te obrigam a fazer as coisas. Isso tem outro nome, isso não é democracia. Bom, o primeiro passo na esfera judicial é a entrada com o processo. Vai exigir, no caso, para você entrar com o processo, você não precisa de um advogado. Mas é essencial, tá, pessoal? Mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Existe a defensoria pública. Após o protocolo, o juiz vai determinar a realização de uma perícia judicial. E essa perícia é agendada pelo próprio perito, tá? Esse perito que foi convocado que vai agendar. Ela pode levar de 30 a 90 dias, mas o que está acontecendo? Devido à demanda dessas negativas absurdas que acontecem no INSS, o Poder Judiciário também está sobrecarregado. E a quantidade de peritos não está dando conta para se fazer a perícia dentro desses prazos. Então as perícias judiciais também estão demorando. E a perícia judicial, ela é um momento crucial, como eu falei. O juiz, ele vai nomear um perito, vai analisar a documentação médica, a condição do segurado, tá? Diferentemente da perícia do INSS, que muitas vezes é criticada pela sua rapidez e falta de especialização. O perito judicial, ele tende a ter mais tempo, recursos para uma avaliação aprofundada, tá? E nesses casos, ele demora, às vezes, de 15 a 30 dias para emitir o laudo. Com o laudo em mãos, o processo segue para a fase de apresentação e alegações finais das partes, tá? Isso seria o segurado e o INSS. Então, para a decisão do juiz, nas varas federais, né, que são mais ágeis, uma sentença ela pode sair em alguns meses. Mas em locais de grande acúmulo de processo, esses prazos eles podem se estender aí por anos. Nós sempre falamos, um processo, por exemplo, na justiça de incapacidade, de 18 a 24 meses, dependendo da complexibilidade. Hoje já não é mais só a complexibilidade do caso. Hoje está uma questão de demanda. Os juízes estão sobrecarregados. Tem juízes aí que são obrigados a dar 15 sentenças num dia. Isso é um risco muito grande. Mas é obrigação. Mas o juiz tem que analisar o processo. Não é como carimbar as coisas. Não é simplesmente assim. Então, o que acontece? Coloca também
uma grande margem aí de ser feita injustiça dentro da própria justiça. Tá? A urgência em situações de extrema necessidade, por exemplo, financeira do segurado, risco de saúde, o segurado ele pode conseguir uma tutela antecipada na justiça. Essa medida, se concedida, ela obriga o INSS a pagar o benefício antes mesmo da decisão final do processo, reduzindo aí o impacto da espera. Por quê? O segurado que entra na justiça por um problema de incapacidade, ele não pode começar a trabalhar e está com o processo lá na justiça, então ele não está incapacitado. E nesses casos, muitas vezes, é a única fonte de renda que tem, é aquele segurado que é o provedor da família. E aí, não dá tempo de ficar 2 anos, 3 anos aguardando a decisão de um processo, e muitos chegam a estado de vulnerabilidade mesmo, de pessoas serem despejadas, terem luz cortada, não ter dinheiro para comprar um botijão de gás, para pagar um aluguel, e tudo isso deve ser levado em consideração. O juiz, ele não é obrigado a conceder a tutela, tá, pessoal? Se fosse assim, todo mundo que entra com o processo teria tutela. É em casos de urgência, e aí entra a importância do advogado, como eu falei. Num caso como esse, o advogado é importante. No caso de um recurso, o advogado é importante. Tá? Então, nesses casos, vocês vejam, o advogado estudou para isso. E uma pessoa comum não tem acesso direto ao juiz, a não ser que ela seja convocada. O advogado já é diferente, tá? Bom, quem já passou por essa experiência de um processo, sabe como é que é. É necessário paciência, o segurado, ele não pode também ter a certeza, depende muito do que vai se apresentar na justiça, depende muito da avaliação desse perito judicial. Acontece que se o perito judicial, ele, por exemplo, determinar que não existe incapacidade, a documentação ela é tão importante que o juiz, através da documentação, numa avaliação, ele pode pedir uma segunda opinião, uma segunda perícia. Por quê? Porque a documentação pode... Opa, peraí. Aqui está claro que esse segurado ele está incapacitado e o perito aqui está dizendo que não. Então o juiz ele já chama um segundo perito. Isso eu já vi acontecer, acontece, tá, pessoal? Porque não é. E outra coisa, a justiça ela não avalia somente a incapacidade. Ela avalia a idade, ela avalia o grau de escolaridade desse segurado, o meio social, como vive, se tem família, não tem. Tudo isso é importante. No INSS não estão nem aí, né? Cancela o seu benefício, não te dão direito à defesa. Eles falam que dá direito à defesa. Espera um pouquinho, direito à defesa, se você deixou de levar um documento e é essencial no momento da perícia, o que é direito à defesa? O perito falar para você, olha, está faltando um documento aqui. Eu vou te dar o prazo de 30, de 60 dias para você retornar com essa documentação. E durante esse prazo você continua recebendo seu pagamento. Isso é direito à ampla defesa. Agora, como é que funciona hoje no INSS? Ó, tá faltando documento aqui. Corta o seu pagamento. Se vira. Depois você corre atrás. Lá, vai entrar em análise. Que ampla defesa você teve? Quer dizer, já foi julgado, porque cortaram o seu pagamento. Então já fizeram o julgamento. Isso não é ampla defesa. Agora, hoje em dia, né, pessoal? O que nós estamos vendo no país, na nossa própria justiça, né? Senhorinhas com Bíblia na mão, condenada a 18 anos de cadeia, e traficante de drogas saindo pela porta da frente dando risada na cara da gente. Corruptos que confessaram, devolveram o dinheiro, tudo livre. Tem um aí que pegou 400 anos de cadeia e tem a cara de pau de ficar fazendo live na internet ainda, falando de justiça, falando de política. E o pior de tudo é que tem gente que vota em pessoas assim. Bom, o segurado deve estar atento a prazos, tá, pessoal? A recursos administrativos. Enquanto a ação judicial ela pode ser proposta a qualquer momento, desde que o segurado não tenha deixado passar 10 anos. Existe esse prazo, tá? De 10 anos. Se passou de 10 anos, você deixa de ter o direito. Esse prazo, ele é importantíssimo você saber. A redução de fila, nós falamos, né? O Supremo Tribunal Federal, acordado aí com o INSS, tentando fazer de alguma forma, diminuir até a Defensoria Pública, Ministério Público, para diminuir esses abusos do INSS com relação a filas. Agora é aquilo, né? É importante mencionar em casos como doenças graves listadas na portaria interministerial, como neoplasia maligna, AIDS, essas doenças elas podem agilizar a concessão do benefício, dispensando carência, não só essa. Aquela lista de doenças que nós temos visto, que nós falamos aqui no canal,
ela já pula essa etapa, tá? No caso aí de carência, desse tipo de exigência. E são doenças já reconhecidas, né? Pelo INSS, pela Justiça, então podem sim agilizar. Pelo menos isso, né? Já não chega o segurado está sofrendo terrivelmente uma doença dessa, ainda fica sendo exposto a esse ridículo, porque são atitudes ridículas do INSS, ficar convocando, ficar pedindo exame complementar para pessoas que estão sem condições, muitas vezes até de se locomover. É um absurdo, mas, pessoal, não tenha dúvida, o INSS sacaneou, não reconheceu o seu direito, vá para a Justiça, tá? Coloca lá o recurso administrativo só para ter, sabe? Só para não ficar de consciência pesada. Poxa, eu devia ter colocado. Então vai lá, coloca o recurso e não precisa ficar aguardando resposta do recurso, tá? Você já coloca o recurso e já vai para a Justiça, não precisa ficar aguardando o que vai decidir o INSS. Se decidir por bem para você, que bom, aí eles implantam o benefício logo e tá tudo certo. Se não, o teu processo já está correndo lá na Justiça, tá? Isso é uma informação muito importante. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido a importância principalmente de documentação e você estar atento a tudo que acontece. Não se pode colocar um processo na Justiça e deixa lá que eles resolvem não, viu, pessoal? Você tem que fazer o acompanhamento, tem que estar antenado, tem que prestar atenção muito nos prazos. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, e se não estiver nessa condição, você pode perder vídeos importantes que vão ajudar você. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, os que chegaram depois, sempre me incentivando aqui para trazer mais conteúdos, interagindo. Meu muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.